Nesse vídeo, você entenderá o que são os cladogramas gerais de áreas, que constituem a base para diversos métodos analíticos em biogeografia cladística. Você também conhecerá alguns desses métodos, como a redução de cladogramas de áreas, que foi a primeira abordagem proposta nessa escola, e também a análise de parcimônia de Brooks, um método baseado inicialmente nas associações históricas entre parasitas e hospedeiros e que foi adaptado para estudos biogeográficos. Para compreender melhor as premissas básicas desses métodos, sugiro que assista antes o vídeo sobre o desenvolvimento inicial da escola chamada de Biogeografia de Vicariância. O link estará disponível na descrição desse vídeo. Vamos lá? O primeiro passo de qualquer estudo em biogeografia cladística é a obtenção dos cladogramas de áreas a partir dos cladogramas de táxons. Conhecendo a distribuição geográfica de um grupo, é possível determinar as áreas de endemismo de cada táxon. E reconstruindo as relações filogenéticas dos membros deste grupo, nós chegamos a uma relação entre as áreas, substituindo os terminais do cladograma pelas suas respectivas áreas de endemismo. A partir da conciliação dos cladogramas de áreas de diferentes táxons, podemos obter o que chamamos de cladograma geral de áreas, uma reconstrução da história das áreas considerando toda a biota. Porém, quando estudamos casos reais, podemos nos deparar com algumas complicações, que derivam normalmente de três situações. Podemos ter áreas ausentes para alguns grupos. Este grupo, por exemplo, diferente do caso anterior, não possui representantes na África. Então, quando comparamos os cladogramas dos diferentes táxons, esta área estará ausente. Outra possível complicação são os táxons com distribuições redundantes. Em algumas áreas, podemos observar a co-ocorrência de 2 ou mais táxons, e assim a área aparece repetidamente no cladograma. Podemos ter também táxons amplilocados, que ocorrem em mais de uma área de endemismo. Neste caso, 2 ou mais áreas podem ter que ser colapsadas ou mescladas em um mesmo ramo no cladograma de áreas. Estes cenários são considerados problemáticos porque são fontes de ambiguidade. A reconstituição da história biogeográfica das áreas estudadas ficaria menos óbvia, sendo mais difícil determinar os eventos por trás da diversificação de suas biotas. Quando temos essas ambiguidades, faz-se necessário aplicar algum método para tentar contornar estes problemas. Um dos mais simples é conhecido como cladograma reduzido de áreas, que foi o primeiro método analítico proposto na biogeografia cladística. Essa metodologia segue as seguintes etapas: mapear a distribuição de vários grupos monofiléticos, que possuam linhagens distribuídas em regiões coincidentes, sobrepor os mapas de distribuição e verificar se existem áreas de congruência, o que indicaria um possível padrão vicariante, realizar análises filogenéticas para estes grupos e, em seguida, transformar os cladogramas biológicos em cladogramas de área. Se ao compararmos os cladogramas estes forem muito diferentes, já fica evidente que não se trata de um padrão de fragmentação de toda a biota, e sim de outros eventos que ocorreram independentemente para cada grupo. O próximo passo é então sobrepor os cladogramas e retirar os ramos incongruentes, obtendo-se assim o cladograma de áreas reduzido, ou seja, qualquer informação ambígua é simplesmente excluída da análise. Por fim, busca-se correlacionar a sequência reconstituída das fragmentações com a sequência de eventos indicados pela geologia histórica. Este método, assim como todos os métodos na biogeografia cladística, assume que a vicariância é o único evento que replica padrões filogenéticos em diferentes grupos codistribuídos. A redução dos cladogramas de áreas é um método bastante criticado e já não é utilizado, uma vez que não permite qualquer explicação sobre as informações ambíguas, que são simplesmente eliminadas. Ou seja, o cladograma reduzido representa uma explicação apenas parcial da história da biota. A análise de parcimônia de Brooks, ou BPA, foi originalmente desenvolvida por Daniel Brooks para estudos sobre a interação entre parasitas e seus hospedeiros, e também por Wiley, que junto com Brooks fez algumas adaptações para estudos biogeográficos. A utilização da análise se deu a partir da analogia de que os táxons poderiam representar os parasitas de suas áreas de ocorrência, ou seja, a coevolução de parasitas e seus hospedeiros poderia ser comparada à associação entre táxons e suas áreas. O método possui duas etapas principais: a BPA primária, que busca identificar um padrão geral de relacionamento entre as áreas, e a BPA secundária, que consiste em representar e investigar as exceções ao padrão geral.
Para realizar a BPA, assim como em outras abordagens, seleciona-se inicialmente 3 ou mais grupos monofiléticos distribuídos na área de interesse, e transformamos esses cladogramas de táxons em cladogramas de áreas. Em seguida, fazemos uma matriz de representação. Enumeramos todos os ramos externos e internos de todos os cladogramas de áreas, incluindo o ramo que sustenta cada grupo como um todo. E construímos a matriz, que seria uma expressão da topologia usando caracteres binários. Nesta matriz, podemos ver que os táxons viventes e ancestrais são tratados como caracteres, de 1 a 21, e a presença ou ausência desses táxons em cada região como seus estados. Importante notar que nós também incluímos nessas matrizes uma área hipotética ancestral tudo zero, que funciona como um grupo externo para o enraizamento dos cladogramas. Em seguida, fazemos uma análise cladística considerando o critério de máxima parcimônia com as informações contidas nessa matriz para obter um cladograma geral de áreas. A última etapa é realizar uma análise de consistência, com o objetivo de detectar homoplasias no cladograma e, se necessário, fazer uma análise secundária para remover essas homoplasias. A análise de consistência é, então, a inspeção das homoplasias que indicariam que a hipótese de vicariância não foi totalmente corroborada. No nosso exemplo, os cladogramas de áreas dos grupos 1 e 2 concordam perfeitamente com o cladograma geral de áreas, mas o do grupo 3 não. A solução é duplicar essa área que está gerando confusão, tratando a área A como 2 regiões independentes, e construir uma nova matriz, que resultará em um novo cladograma geral de áreas, agora sem homoplasias. Ou seja, nós resolvemos as ambiguidades duplicando a área A na análise secundária. Incongruências como esta indicam que alguma região estava sendo tratada erroneamente como uma área única, quando na verdade diferentes elementos dessa região podem ter experimentado histórias diferentes. A duplicação de áreas visa recuperar a história das áreas supostamente reticuladas. E biologicamente falando, o que causaria essas áreas reticuladas? É interessante pensar que biogeógrafos são como historiadores que tentam compreender a evolução da biodiversidade no espaço geográfico com base nas evidências disponíveis hoje. Infelizmente, as evidências que nos restam dessa história são muitas vezes mascaradas por diversos sinais históricos conflitantes, ou seja, diferentes daqueles sugeridos pela vicariância. Por exemplo, considerando que essa seja a história de fragmentação destas áreas. Quando nós analisamos táxons que vivem hoje nessas regiões, podemos nos deparar com diferentes cenários, e não necessariamente com um padrão que remeta exatamente à história das áreas. Eventos de dispersão, extinções ou especiações simpátricas podem levar à perda do sinal histórico de vicariância. Desta forma, os estudos biogeográficos normalmente se deparam com uma congruência apenas parcial entre as histórias dos táxons e das áreas em que eles são encontrados, e quase nunca um padrão claro e simples que seja compartilhado totalmente por todos os grupos. Não apenas a BPA, mas todos os métodos analíticos da biogeografia, em geral, tentam lidar com as imperfeições do registro histórico. Análises buscam extrair o máximo de informação, até mesmo de situações ambíguas, buscando compreensão tanto da história biogeográfica de um grupo, como dos padrões gerais de qualquer região.